Olá, eu sou a Rosana Roche e eu estou aqui com o professor João Gonçalves para falar um pouquinho sobre o curso de formação de professores de Hatha Yoga, sob um ponto de vista da promoção da saúde, de práticas não dualistas, que acontece há mais de 10 anos aqui no Ashram Urbano, sob a minha coordenação. Desde o ano passado, então, o João veio para fazer parte, né, de participar também da coordenação desse grupo e desse curso, né, no qual ele é responsável pela fundamentação filosófica, né, do curso, a fundamentação histórica, terminológica, né, por meio da língua sânscrita. Então, é para isso que a gente está aqui, né, e também para responder algumas dúvidas que são mais frequentes. Então, vou pedir para o João falar um pouquinho agora sobre, né, a parte que lhe cabe, e depois eu volto para falar das coisas um pouquinho mais práticas, né, e mais do dia a dia mesmo, as dúvidas. Então, a gente está aqui já na segunda versão com essa colaboração com o curso, né? A primeira foi no ano passado. E dentro desse contexto da formação em yoga, eu trago aquilo que é pertinente para as pessoas que têm interesse em fazer o curso, praticar, aprender a praticar e aprender a ensinar, dentro das áreas das humanidades. Então, a gente poderia falar de muitas coisas relacionadas à história da Índia, às filosofias da Índia, com focos que seriam diferentes se o interesse fosse outro. Como o interesse é na prática de yoga e em tornar-se, né, alguém capaz de ensinar alguém a praticar yoga, eu selecionei conteúdos a partir dos estudos de língua sânscrita, de terminologia em língua sânscrita, de recitação de mantras, de recitação de textos de interesse das pessoas que praticam yoga. Então, nesse contexto da língua sânscrita, a gente estabelece uma conexão tanto com aquilo que veio a se tornar como mantra, que nós entendemos como uma prática de yoga também, existe mantra yoga, como também os aspectos técnicos, terminológicos, né, entender como as palavras funcionam dentro do contexto conceitual da língua sânscrita e assim por diante. A segunda frente que eu trago para esse universo aqui é pensar na história do yoga. Então, pensar a partir especialmente das fontes literárias, aquilo que nós vamos ver se desenvolver nos nossos contextos de prática de yoga moderno. Então, nós começamos desde ali os antigos registros, aquilo que há de mais antigo que chegou ao nosso contato hoje em dia, que são os Vedas, e passamos por literaturas que são relevantes para o entendimento do que é yoga. Então, a partir daí, nós estudamos passagens do texto chamado Yoga Sutra, conhecido de muitas pessoas que se formam em yoga, Bhagavad Gita, que também apresenta ali o yoga como um argumento para as práticas religiosas, né? Não é um texto de yoga, mas é um texto que se utiliza do yoga e como ele é muito tratado, a gente trata ele aqui também para fazer algumas observações de ordem histórica, e assim por diante, até chegar nos tratados tântricos, que muito nos interessam, para que possamos compreender essa prática chamada Hatha Yoga, que de uma forma não dualista, conforme nós interpretamos aqui, ela estabelece respostas filosóficas com o corpo. E a outra frente que eu sigo junto dos alunos dessa formação é trazer para que essas pessoas possam ter acesso tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista conceitual, a prática de meditação. Então a gente estabelece aqui a partir de fontes importantes da língua sânscrita uma prática de meditação que pode ser absorvida para si ou ensinada, e seguindo aqui um passo a passo filosófico para entender por que alguém medita, o que faz alguém querer meditar dentro de uma sociedade, por exemplo, do século V na Índia Antiga, né? Quais são os propósitos filosóficos disso? Então são essas três frentes, a parte da língua sânscrita, a parte da história do yoga e a parte da meditação e a sua filosofia, que eu trato, né, junto das pessoas que vêm fazer essa formação ao longo de todo o mês, né, com os encontros que acontecem para a parte fundamental, né, que é a parte que a Rosana
estabelece. É isso que eu ia falar, e eu fico com todo o resto. Então, tanto teoria também, né, que é o embasamento das técnicas, quanto as técnicas propriamente ditas. Então, esse curso tem 1 ano de duração, são 10 encontros presenciais em São Paulo, que vai acontecer aos sábados, das 8 às 17 horas. Sendo que a primeira parte fica comigo e depois, à tarde, aí a aula é com o João, né? Então, com relação a essas aulas, né, elas são distribuídas entre práticas e teorias, né, e a prática ela vai absorver a teoria, que nós vamos ver no decorrer do ano. Além desses encontros mensais, né, no final de semana, conforme eu já disse, nós temos as práticas semanais, que são fundamentais, né, para a assimilação, para a absorção desse conhecimento. Então, tem aula na segunda-feira, tem aula na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Então, é um curso extremamente prático, onde as pessoas vêm para aprender a dar aula de yoga. Com relação ao certificado, né? Então, aqui é um curso que tem, claro, o certificado, né? Que é emitido pelo Ashram Urbano, pela instituição Ashram Urbano. Inclusive, nós vamos deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que tem um texto falando, né, qual é a nossa posição, nossa postura perante aos certificados de yoga, e depois também a gente pode tirar as dúvidas, né? Então, nós temos acesso direto, tem aí o WhatsApp do Ashram Urbano, tem o nosso, enfim, então a gente está super à disposição para tirar as dúvidas. Nós vamos contar também com um arsenal eu posso falar arsenal? Vai ficar, ou fica muito chato? Ariana, né? Não, é que não é um bom momento, né? Então, nós temos uma gama, acho que é melhor assim, de vídeos, né, que já são gravados, então, com outros professores também, para que a gente possa, né, oferecer essa diversidade de aula para os alunos e alunas que vão frequentar esse curso. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Eu acho que no contexto das suas abordagens, trazer o contexto da promoção da saúde, né? Por que o nosso curso tem esse lema? Sim, sim. Bom, isso está, né, introjetado nesse curso, né, tá no, eu costumo dizer, né, para ser bem da área da saúde, a promoção da saúde, ela está no interstício desse curso, né, então está entre as células desse curso, então é a base, a estrutura desse curso, onde nós vamos ver estratégias, vamos conhecer estratégias sob a luz do yoga, claro, mas para promover a saúde. Veja, não é tratar a doença, não é disso que nós estamos falando aqui, nem prevenir a doença. Porque quando nós falamos da doença, mesmo que seja da prevenção, o foco é na doença e não na saúde. E o nosso foco aqui é na saúde, porque nós nos baseamos numa teoria que chama salutogênese, que é o contrário da patogênese. Então, a salutogênese é o estudo da saúde, né? É promover a saúde sob um ponto de vista não da doença, mas do bom funcionamento do corpo humano. Então, é mais ou menos isso que nós vamos aprender. Claro que um vídeo de 10, 15, 20 minutos não dá conta, né, de explicar tudo que nós vamos poder ter acesso, ter contato, né, enfim, é mais ou menos isso. Então é isso, né? E dentro do nosso contexto aqui, eu acho que faltou eu falar um pouquinho sobre a prática de meditação das semanas, né? Que na nossa abordagem, vamos dizer assim, teórica, né? Eu não gosto muito de fazer essa separação teoria e prática, porque é muito mais complexo do que a gente pode abstrair. Mas aos finais de semana, nos encontros mensais, a gente vai então construir uma prática de meditação. E nas semanas, né, eu enviarei gravações baseadas em textos antigos, em sânscrito,
para que a gente possa exercitar a prática de meditação. Portanto, uma vez por semana, o envio de uma prática de meditação guiada por gravação, que vai ficar ali à disposição na nossa plataforma EAD do Ashram Urbano. Ótimo você falar isso, porque essas aulas que eu comentei, as aulas durante a semana, né, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, elas também, então, elas são síncronas, elas são online e ao vivo, né, ali, síncronas, e ficam gravadas para quem não puder assistir, né, ali em tempo real, mas assiste depois. Então fica tudo na nossa plataforma, tudo lá especificadinho, direitinho, tudo, né, bem explicado. Então é isso, fica gravado. Eu acho que a gente pode falar também sobre o local o e local. enfatizar que quem não está presente em São Paulo pode acompanhar online. Online, isso. Também é síncrono, mas vai ficar gravado, vai ficar tudo lá na plataforma. Bastante coisa, né? Então, assim, fora os professores convidados, né? Os outros assuntos que nós vamos integrando, porque nós acreditamos que para ser um professor de yoga, não basta entender só de yoga. Nós também temos que ter acesso a problemas contemporâneos, né? Todo mundo aqui que nos conhece sabe. Todo mundo sabe que a nossa abordagem sempre vai ser social, né? Então, nós vamos sempre tratar o ser humano como um ser social. E é bacana porque esse curso, né, com 2 professores que vêm de áreas diferentes, que traz conhecimentos diferentes, mas que se complementam. Então, nós vamos ver o ser humano, né, dentro dessa visão social, tanto pela parte do João, né, com todas esses eventos contemporâneos que a gente está vivendo, quanto também da promoção da saúde, né, porque uma pessoa, para ter uma saúde integral, ela precisa contemplar não só o corpo físico, não só a ausência da doença, mas um bem-estar generalizado, um bem-estar financeiro, econômico, um bem-estar social, cultural, um bem-estar no que diz respeito ao lazer, à arte, ao divertimento, né? Então, a literatura. E dentro do contexto da prática de saúde, nesse universo do One Health, de uma só saúde, eu vejo muita convergência com aquilo que é a parte que eu trago, que é o não dualismo, né, que explica isso que todo mundo faz quando dá aula de yoga, quando ensina yoga e também quando pratica yoga, que é não ter interesses limitados. Nós não praticamos yoga, em princípio, né, cada pessoa pratica do seu jeito, mas em princípio, se agimos coerentemente com a filosofia que está ali inerente ao yoga, nós não praticamos para uma finalidade específica, nós praticamos de uma forma muito abrangente, porque praticar de uma forma limitada limita a prática, limita o nosso alcance. E isso é muito do estabelecimento, então, de uma pessoa que seja plena, que possa, a partir da prática de yoga, aí sim buscar com os seus instrumentos aquilo que lhe for acessível. Mas não é a prática que traz. E esta abordagem, ela é muito interessante, porque a nossa visão, né, sobre o yoga é que o yoga precisa fazer parte da vida, precisa fazer parte do corpo, precisa fazer parte da nossa existência. Não lembra que eu falei ali no começo, né, que de estar no interstício, na estrutura entre as células? É isso, é disso que nós estamos falando. E é por este motivo que nós temos esse tanto de prática que compõe o nosso curso, né? Então, assim, dessas 412 horas, pelo menos 300, 350 é de prática. É de praticar yoga, de sentar no tapete, de ter tempo no tapete, né? E para que a gente possa assimilar no corpo e ensinar outras pessoas. Então, a gente nunca ensina aquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente não pratica. Então, é essa vivência que nós vamos ter nesse curso.
Eu acho que nós falamos Maravilha, tudo. eu acho que sim. Bem, se tiverem alguma questão, se tiverem qualquer tipo de vontade de interagir para poder saber se o curso é o que você está buscando, é só entrar em contato. Não é difícil de nos encontrar, é muito fácil. É só nos escrever. Vou contar aqui que as inscrições seguem abertas, a turma já está se formando. Vai ser em São Paulo, no Espaço Luzeiro, isso a gente já falou, na Aclimação. É uma escola muito bacana, é um oásis no centro de São Paulo, então, inclusive parece uma rocinha, né? Parece uma vivenda, é um lugar bem legal, bem aconchegante, acolhedor, então nós nos sentimos muito bem lá. Quero até aproveitar para agradecer a Valéria, mandar um beijo para ela, que nos recebeu tão bem, né? Eu já dei aula lá e foi muito bacana, os alunos amaram também, os alunos e as alunas. Bom, enfim, e é isso. Se tiverem dúvida, é só falar, ligar ou escrever, mandar e-mail para a escola ou no próprio site. Lá também no site tem todas as informações, todos os pormenores, valores, as aulas, o dia das aulas, então está tudo lá e seguimos aqui à disposição para responder, né, as dúvidas que apareceram. Maravilha. Então, até breve, gente. Obrigado, Rosana. Eu que agradeço, querido.